vou trazer um convidado que vai apresentar para vocês alguns caminhos para acessar investidores diretamente, facilitando o acesso ao crédito, que inclusive foi um tema bastante tocado aí no debate final pelos nossos dois últimos painelistas. Então, para isso, eu vou convidar ao nosso palco um especialista que atua no mercado imobiliário, no mercado financeiro, me desculpe, há 11 anos, com passagens inclusive em bancos e gestores de investimento. Então, Gabriel Gianni, vice-presidente comercial da Capitalis, já está aqui com a gente no palco virtual. Atualmente, ele é encarregado aí dos novos negócios, voltados para o setor imobiliário dentro da Capitalis, sobretudo para loteadoras e incorporadoras, que é o nosso público que está aqui hoje. Gianni, agradeço novamente a presença, é sempre um prazer receber você. Bom dia, Léo, obrigado. Eu que agradeço o convite. E vamos ver se a gente consegue passar um pouco aí sobre o mercado financeiro para o pessoal. Com certeza. Seja bem-vindo aí ao nosso Fórum Imobiliário BH. Gianni, você vai utilizar alguma apresentação? Vou sim. Eu vou pedir para você compartilhar a tela, que eu já vou passar a bola para você, então. Já tá na tela. Só colocar a modo apresentação. É isso aí, Gianni. Agora é contigo. Obrigado, viu? Obrigado, Léo. Bom, primeiro, bom dia aí aos mineiros. Espero que todos estejam bem. Primeiramente, antes de começar o bate-papo, queria agradecer, obviamente, a Smartus o convite, parabenizá-los pelo evento. A gente sabe como é importante essa dinâmica, no evento presencial aí, do network e tal, de conversar com o pessoal entre as palestras. Eu acho que eles têm conseguido manter bem essa dinâmica aí no evento digital. Bom, a gente vai falar hoje sobre alternativa para desintermediação do acesso ao crédito. Enfim, é um enunciado um pouco extenso, então eu acho legal a gente, de repente, quebrar ele em duas partes. Primeiro eu falo sobre a desintermediação e depois, mais para o final, eu falo sobre as alternativas. Primeiro, eu acho legal a gente pensar no conceito de crédito um pouquinho. Crédito vem do crede, acreditar, confiar. E isso já enfim, uma coisa bem antiga. O crédito acompanha a humanidade aí há muitos anos, milênios, para falar a verdade. E desde o começo, esse conceito do crédito é um conceito onde você tem o tomador e você tem a pessoa que empresta o dinheiro, ambos olhando para o mesmo lado, ambos esperando a mesma coisa, ambos esperando que o futuro seja melhor que o presente, que as coisas sejam bem melhores. Então, se você tem dois lados, pelo menos duas partes, no mínimo duas partes, olhando para o mesmo lado, dividindo o mesmo conceito, a gente na Capitalis entende que o crédito é um bem, um ativo comum, um ativo compartilhado, ou seja, um bem comum. Mas não é qualquer tipo de crédito. É aquele crédito que ele atende a demanda de um lado e ele deixa o outro lado confortável por estar fazendo essa operação. Então, no caso, por exemplo, do nosso setor imobiliário, seria aquela situação onde a empresa que está tomando esse crédito, ela está tomando aquele crédito para suprir uma necessidade que ela tem, no formato que ela precisa e do jeito que ela necessita. E, por outro lado, quem está emprestando esse dinheiro também está entendendo isso. E deixando bem claro que, para quem toma o crédito, é importante ela utilizar esse valor, esse recurso, para poder cada vez mais gerar valor no seu negócio, não ficar se preocupando muito com essa parte de captação ou de como vai ser essa captação, para poder focar mais no seu negócio em si, gerar mais valor nos seus empreendimentos e, óbvio, depois, de forma quase natural, como consequência, essa operação vai sendo paga sem problema algum, e o outro lado também acaba conhecendo melhor esse tomador, ele começa a montar um histórico e com isso todos acabam saindo ganhando.
Falando rapidamente sobre a Capitalis, a Capitalis hoje em dia é a maior gestora no Brasil focada exclusivamente em crédito. A gente tem 11,2 bi sobre patrimônio, sobre gestão hoje em dia, mas antes de ser uma gestora de investimento, a gente se entende, uma gestora de crédito, a gente se entende como uma plataforma de crédito. Enfim, o nome mais comum no mercado financeiro é Credit as a Service, mas nada é além do bom português do que oferecer crédito como serviço. Pelo fato de a gente usar tecnologia constantemente dentro da nossa estrutura, a gente tem sistema proprietário, etc., desenvolvido ao longo de anos, a gente investe pesadamente na parte de tecnologia, a gente consegue montar esteiras operacionais muito enxutas, simples e, ao mesmo tempo, eficientes, vamos dizer assim. E isso o que acaba ajudando a gente em relação ao mercado. A gente pode, depois, no segundo passo, além de ser uma gestora, a gente pode oferecer toda essa estrutura tecnológica e de gestão de ativos para parceiros. Então, a gente tem uma parte de fundos que a gente chama de fundos abertos para o mercado, que a gente monta a operação e o fundo pode adquirir essa emissão. E, por outro lado, a gente pode atender demandas de empresas, de grupos. Então, o grupo pode vir sentar com a gente e dizer, olha, um grupo de logística, por exemplo, que é um caso prático que a gente realmente tem dentro da nossa estrutura. O grupo de logística fala, olha, eu tenho uma demanda de oferecer crédito para meus fornecedores. A gente pensa com ele qual que é a melhor solução, oferece qual o melhor veículo de investimento, a toda a estrutura por trás desse veículo, tanto de originação das operações, quanto de acompanhamento desse ativo ao longo da vida, e atendendo a demanda desse parceiro, a gente monta uma estrutura em parceria, e essa estrutura pode ou não ter funding da Capitalis. Então, pode ter 100% de funding da Capitalis, pode ter 50%, etc. Então, a gente, antes de ser hoje em dia uma gestora, a gente é uma plataforma de crédito. Agora, entrando mais no nosso setor imobiliário, eu acho bem interessante esse gráfico aí da BCIP. Ele mostra, basicamente, o que existe de crédito imobiliário circulando no Brasil hoje versus PIB do país. Então, se a gente fizer uma comparação rápida aí, a gente pode fazer a comparação primeiro com os países, obviamente, com o mercado financeiro, o mercado imobiliário mais antigo, mais desenvolvido, como o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, etc., que estão em patamares aí 6, 5, 7 vezes maior que o patamar brasileiro. Mas a gente pode fazer a comparação direta, por exemplo, com países que não estão num patamar tão diferente assim. Então, por exemplo, África do Sul, Chile, são países que têm um mercado financeiro e um mercado imobiliário tão recente, de certa forma, como o Brasil, mas estão em patamares pelo menos o dobro aí de crédito imobiliário circulando dentro do mercado em relação ao nosso país. E aí eu já entro um pouco no assunto de o mercado imobiliário, o mercado financeiro, que existe uma intermediação e o mercado onde não existe uma intermediação, o mercado de desintermediação, que é basicamente o mercado de capitais e outras soluções. O Brasil cresceu até hoje muito calçado dentro do mercado com intermediação, por N razões, pelo tamanho do país, pela capilaridade das instituições financeiras, crédito subsidiado em algumas situações, crédito direcionado em outras situações. Mas eu acredito que daqui para frente, para a gente conseguir alcançar esses novos patamares, a gente vai ter que realmente aproveitar todas as vantagens que o mercado de capitais tem para a gente com o mercado imobiliário. E aí, já entrando, qual que é o status quo, como eu falei, é basicamente esse modelo. De um lado tem os incorporadores, os empresários, vocês que estão assistindo, e do outro lado você tem o investidor que aporta dinheiro na instituição financeira, não no negócio de vocês. Então, enfim, a gente também é pequeno investidor, você já comprou um CDB de um banco, uma LCI que tem
a vantagem de não ter inserção do imposto de renda, etc., e você tá confiando que a instituição financeira vai fazer o melhor uso daquele valor, independente de qual seja. E, por outro lado, o banco monta a estrutura, o modelo de negócio, o modelo de operação, de crédito, que melhor atende ele. Não necessariamente melhor atende o mercado, não necessariamente melhor atende um formato ou uma dor do incorporador, do empresário. Ele basicamente atende o melhor formato para ele, que ele consegue dar escalabilidade nisso da melhor forma possível, gastar o mínimo possível de operacional dele e distribuir esse dinheiro no mercado. A diferença do que ele capta para o que ele empresta fica dentro do banco. E é por isso que bancos, de forma geral, normalmente têm uma margem de lucro tão boa. Essa é uma das razões clássicas. Então, ele capta um CDB de 100%, 120% do CDI e ele empresta 3, 4 vezes mais caro que isso para o incorporador, para o empresário. Não estou aqui fazendo juízo de valor, de análise de risco, etc., da operação, não é isso. Mas eu estou deixando claro que esse spread que a gente chama no mercado financeiro, essa diferença, acaba ficando dentro da instituição financeira. Você nunca vai ter proximidade com quem realmente está financiando o seu negócio. E como que a gente muda isso? Eu acho que essa é a principal, de certa forma, o que a gente quer deixar claro aqui para vocês hoje nessa conversa é que a desintermediação, eu acho que ela veio para ficar no Brasil, através do mercado de capitais e outras soluções, enfim, fintechs, a gente vê várias outras soluções surgindo aí com o uso intenso de tecnologia, como a gente faz, e eu acho que isso é muito bom para todos os lados. Por quê? Porque, por exemplo, na Capitalis, a gente aproxima o máximo possível o investidor do incorporador, do empresário, de quem está tomando esse crédito. Por um lado, o incorporador vai ter o capital emprestado para ele da forma mais próxima possível em relação ao investidor, em relação ao valor desse capital que o investidor está emprestando esse dinheiro, de certa forma, para o empresário, para o incorporador, e ele está conhecendo o negócio que ele está emprestando. Então, o empresário incorporador também está colocando uma vitrine dentro da empresa dele, mostrando o que ele faz para o mercado financeiro. E ele só tem a ganhar com isso, ele tem a ganhar em governança no médio prazo, ele tem a ganhar em conhecimento do como funciona o mercado financeiro no médio prazo, e isso vai dar frutos para ele no médio e no longo prazo, sem dúvida nenhuma. E, por outro lado, o investidor sabe em que ele está investindo, ele entende as operações que a Capitalis empresta, as operações que a Capitalis faz a operação de crédito, ele está confortável com isso, e ele vai ser, muito provavelmente, um parceiro aí de longo prazo nesse processo de investimento através do crédito privado. O mercado de capitais, isso é uma coisa também bem interessante. Quem já teve a oportunidade de olhar alguma coisa, ter uma proposta, etc., às vezes pode ter assustado com algumas questões operacionais, burocráticas relativo ao mercado de capitais. Eu peguei como exemplo aqui um CRI, mas poderia ser uma emissão de uma debênture, algum outro tipo de título. Um CRI, ele precisa ter uma estrutura robusta, ele precisa ter uma estrutura que oferece para o investidor lá na ponta uma garantia muito robusta, tanto em relação à emissão em si, como em relação a garantias imobiliárias dentro da operação. Por quê? Porque quando a securitizadora emite esse papel, emite esse CRI, faz essa securitização, ela vai distribuir isso no mercado. Então, ela vai distribuir isso em investidores, pessoa física, em fundos de investimento, e todos esses investidores precisam ter a tranquilidade de que o título que eles estão comprando é um título bem lastreado, é um título que tem todas as certificações necessárias, tem todas as alienações,
está sendo certificado pela CETIP, pela B3, etc. Mas isso não é de graça, isso implica diversos custos na estrutura da operação. E quem acaba pagando esses custos é o tomador do crédito, é o incorporador, é o loteador. Então, o que acaba acontecendo? Aquele custo da operação acaba subindo muito. O CRI é uma alternativa ruim? Não necessariamente é uma alternativa ruim, mas existem outras alternativas que, em muitas situações, são melhores que o CRI. Aí entra um pouco do que a gente tem feito. Qual que é a vantagem do modelo de operação que a gente escolheu trabalhar? Na Capitalis, como eu mencionei, a gente sempre pensa numa solução inteligente que atende primeiramente a demanda do cliente. E quem são nossos clientes? Incorporadoras e loteadoras, basicamente. Então, eu tento encaixar minha operação no fluxo de pagamento dele, no formato de negócio dele. E a gente usa extensamente tecnologia para isso, com tecnologia proprietária desenvolvida, como eu comentei, já há vários anos, e com uma aplicação de capital em cima disso muito grande. Isso me dá a possibilidade de ter algumas vantagens, por exemplo, em relação à securitização em vários casos. Então, quando eu trago a operação para dentro de casa, grande parte dos custos de uma securitização, eu praticamente internalizei eles dentro da minha estrutura. Então, eu não estou repassando esses custos para o meu cliente. Eu tenho esses custos. E o modelo da operação que eu uso é o modelo, por exemplo, de cessão de carteira, que é uma operação bem mais simples do que uma securitização. É como se fosse um passo antes. Então, eu não preciso securitizar aquela cessão de carteira, eu não preciso distribuir no mercado financeiro, não preciso ir atrás de investidores. Eu mesmo sou o tomador, entre aspas, o investidor dessa operação. E isso me elimina uma quantidade enorme de burocracia, de custos de estruturação e de custos de acompanhamento dessa operação. Então, basicamente, resumindo, na Capitalis a gente entende que as nossas soluções promovem a desintermediação, preenchendo as lacunas criadas pelas ineficiências que a intermediação cria, gerando oportunidade de investimento para os investidores que buscam ativos de crédito e, obviamente, favorecendo o tomador de crédito, que vai ter um crédito simplificado, mais barato e mais próximo do investidor que está emprestando, está aplicando esse dinheiro. Agora, entrando rapidamente aí nas soluções que a Capitalis oferece dentro do mercado imobiliário, para o mercado de incorporação, a gente montou lá em 2015, 2016, onde tinha um grande número de estoques de empreendimentos entregues, esse produto, essa solução, que vai bem de encontro com o que eu falo. É uma solução financeira chamada de giro de estoque, onde a gente adianta até 60% do valor dessas unidades em estoque, valor de mercado, e o pagamento dessa operação é feito à medida que as unidades vão sendo vendidas. Não tem parcela, não tem PMT. A gente pensou lá atrás, como que a gente vai montar uma solução em cima do estoque para uma incorporadora, se ela não tem um fluxo de pagamento em cima daquele estoque? É um ativo que ela tem, mas não tem nenhum fluxo em cima dele. Então, a gente montou uma operação justamente para casar com a necessidade do cliente, ou seja, ele só paga, amortiza a operação, juros mais principal, na curva, normalmente, quando as unidades vão sendo vendidas. Então, se ficou 1, 2 meses sem vender, não tem problema. Quando ele vender, ele vai amortizando, dentro dos 36 meses do prazo da operação. Essa operação está indo muito bem, ela vai bem para capital de giro, porque o cliente não precisa se preocupar depois com o pagamento de PMT, e também para quitar planos empresários, por exemplo, que foram feitos durante a obra. A nossa segunda linha de solução aí é o financiamento de loteamentos. Eu não sei se tem loteadores assistindo aí, então não vou me ater muito a detalhes, mas basicamente a gente pensou numa solução que a gente consegue financiar a obra do loteamento, especificamente a obra. Então não é aquela operação longa que você tem os tranches durante a obra e depois você tem que o investidor acaba ficando com a grande parte da carteira que o loteador acabou financiando os clientes dele. A gente faz uma operação mais curta, de 4, 5 anos, para financiar a obra mesmo, onde existem pagamentos flexíveis. A gente não faz um pagamento fixo, a gente sabe que
a carteira nesse momento ela flutua muito, então a gente também entende esse fluxo de pagamento, então a gente amortiza a operação à medida que as parcelas vão sendo pagas dentro da SPE, sem um valor fixo mensal, e depois que a operação é liquidada, a gente devolve a carteira para o cliente, que é o ativo que está no ativo no momento que ele está valendo mais, o ativo que depois ele pode fazer uma securitização, pode fazer uma cessão de carteira, ou pode simplesmente ficar com a carteira se ele achar melhor. Então, a operação também bem interessante, a gente não conhece outra no mercado nesse formato, a gente olha realmente para a obra do loteador. E a gente entra a partir de 20% de obras. Então, a gente se lastreia nas vendas, mas a gente entra a partir de 20% de obras, que é um percentual até baixo aí, a gente financia no máximo 80% das obras. E por último, a gente está trabalhando com a seção de recebíveis. Essa é a linha de solução clássica aí que tem competido muito bem com a securitização, conforme eu mencionei. É uma operação, basicamente, o formato dela é basicamente o mesmo formato de uma securitização. É a cessão dos recebíveis imobiliários de um loteamento ou de uma incorporação através de todo o seu prazo, da sua vida. A gente faz o adiantamento dessa receita, traz a valor presente na taxa de desconto que a gente trabalha e esse valor é liberado para o cliente. E a estrutura da operação é uma estrutura muito simples e uma estrutura muito barata. Então, isso me dá a possibilidade de fazer operações menores, me dá a possibilidade de fazer operações mais rápidas e ter a flexibilidade, em muitos momentos, que uma securitização, por exemplo, não tem. Então, a gente olha muito para o fluxo daquela SPE, daquele empreendimento. Então, se sai um sacado, entra um sacado, não é problema, o sacado precisa ter uma pré-quitação ou uma inadimplência, etc. Isso não é problema, porque a gente está olhando muito para o fluxo. De repente, na operação de securitização, você tem uma estrutura um pouco mais engessada. Então, para tirar um sacado e colocar outro, você tem uma certa burocracia, etc. Essa operação tem ido muito bem. A gente tem feito muita operação nessa linha de negócio. A gente faz operação no Brasil inteiro, em qualquer uma das linhas de negócio que a gente tem no mercado imobiliário. A gente tem, literalmente, operações desde o Rio Grande do Sul até o Acre, até Roraima. Basicamente, acho que de forma geral, é isso que a gente tem feito. Eu gosto sempre, no final dessa conversa, passar uma mensagem, aí até me adiantando, passar uma mensagem otimista para os empresários, para os incorporadores, loteadores do mercado imobiliário. Eu acho que até uma boa parte do que eu ia falar, o Renato e a Ieda da Sinduscon até mencionaram. Eu estava indo mais ou menos na linha deles, que é também a que a gente tem visto no mercado imobiliário. E aí, saindo um pouco do mercado só de Minas Gerais, falando de forma geral, primeiro falando da parte macro, querendo ou não, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda tem um governo pró-reforma, isso é importantíssimo para o mercado financeiro e, por consequência, para os mercados que usam o mercado financeiro para se financiar, como o mercado imobiliário. A gente tem queda de taxa de juros em mínimas históricas, isso faz toda a diferença, isso é um agente transformador, posso garantir para vocês. Eu coloquei a sustentação das exportações, que não é tão relevante assim, mas de certa forma tem mantido bem a questão do PIB brasileiro nesse momento de pandemia. A gente tem o dólar num patamar mais alto, isso facilita muito a questão da exportação. Tem várias regiões no Brasil que se beneficiam desses recordes de exportação que o Brasil tem batido. Se eu não me engano, em outubro, acho que foi 6,5 bi de superávit primário comercial, acho que acumulado do ano 36 bi de dólar. Então, isso é uma evolução nos últimos anos muito grande. Isso ajuda muito a sustentar o mercado interno em relação a várias situações. E, obviamente, o mercado imobiliário também sai em várias regiões do país, com essa vantagem, com essa facilidade dos aumentos das exportações. A gente tem a venda dos imóveis no período da pandemia, foi melhor que o esperado, também o pessoal da Sinduscon comentou, foi muito melhor do que todo mundo esperava, devido a diversos fatores.
Então, a gente já sai um passo na frente aí de outros setores que sofreram muito, que têm sofrido muito. Déficit habitacional brasileiro continua muito alto, então a gente continua olhando para aquela pirâmide clássica e a gente vê a maioria da população economicamente ativa entrando no mercado agora, apesar da gente ter esse problema aí pontual em relação à pandemia, onde a gente tem aumento pontual do desemprego, aí acho que no médio prazo isso já vai se normalizar e a gente vai ter uma população muito grande entrando nessa faixa da economicamente ativa e buscando adquirir o seu imóvel ou o seu terreno. Isso ainda é uma realidade muito grande no Brasil, ainda esse déficit existe e é muito grande. Aí a penúltima e a última linha se conversam, a gente está num ciclo de juros baixos, e isso facilita muito a aquisição de imóveis, tanto na parte de financiamento, como o pessoal da Sinduscon comentou, quanto em opções em relação a investimento também que eles comentaram. A gente tem visto isso, uma fuga muito grande de fundos de renda fixa que são atrelados à CDI, a pessoal que tinha dinheiro em poupança, buscarem os ativos imobiliários como forma de investimento, como reserva de valor, e isso com certeza é uma vantagem competitiva muito grande para o setor imobiliário. Eu não vejo isso mudando no curto prazo, eu vejo isso, pelo contrário, se fortalecendo, e acho que todo mundo vai sair ganhando em relação a esse momento que a gente está vivendo, principalmente no pós-pandemia aí. Era isso que eu tinha para falar para vocês. O mercado imobiliário, enfim, é um assunto que daria para a gente conversar por horas e horas aqui. Eu tentei só dar uma pincelada em relação a essas vantagens do mercado do mercado financeiro, mercado de capitais em relação ao mercado tradicional, que é essa desintermediação, essa busca de soluções financeiras mais, vamos dizer assim, mais focadas nas demandas que o empresário tem e não tão padronizadas como os bancos costumam trabalhar. Então, isso também é uma grande vantagem competitiva do mercado de capitais, e a gente consegue moldar soluções aí que atendem diretamente às necessidades de vocês. Eu falei em 3 linhas de negócio, mas a gente está, até o final do ano, a gente deve ter mais 2 linhas de negócio. A gente está em constante evolução aí, falando agora da Capitalis. A gente acompanha muito as demandas do mercado, então a gente provavelmente, até o final do ano aí, está em 5, e ano que vem a gente muito provavelmente também vai ter mais algumas linhas de negócio para atender o mercado como um todo. Eu estou sempre à disposição, o meu e-mail está aí no final da apresentação. Estou à disposição para discutir parcerias, para tirar dúvidas, para, enfim, de forma geral, atendê-los da melhor forma possível. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Estou aberto a perguntas aí. Léo, não sei como está o meu horário. Legal, Gene. A gente tem mais 5 minutos e temos várias perguntas aqui, como de costume, né? A apresentação costuma gerar algumas dúvidas mesmo. Eu vou trazer 2 perguntas aqui, que é o que está dentro do nosso horário, mas vou deixar claro aqui para a audiência que na sequência, vocês podem ver na programação, que a gente vai ter aberto um intervalo para sessões. O que acontece nessa sessão? O Gabriel vai estar lá, tirando as dúvidas de vocês que não deram tempo de serem respondidas aqui no evento, no palco, e também para que vocês façam comentário e participem ativamente do debate com outros posicionamentos e outras dúvidas. Então, eu vou fazer aqui 2 perguntas que a audiência nos fez no chat, mas já deixo todo mundo convidado que assim que acabar esse painel, clique no botão sessão aí na esquerda, é o terceiro botãozinho, sessões, e vai ter lá o de crédito imobiliário, e o Gabriel vai estar lá tirando as dúvidas de vocês, e vocês podem, inclusive, participar ativamente por vídeo do bate-papo. Se não se sentir confortável para ligar o vídeo, pode mandar no chat lá da própria sessão também para gerar o debate, e a gente vai ter o Henrique lá auxiliando na moderação desse bate-papo. Então, a conversa sobre crédito imobiliário continua após o painel, durante esse intervalo que vai ter, mas agora sim trazendo algumas das dúvidas dentro do tempo que a gente permite. Ô, Gene, o Matheus Macedo pergunta em relação à operação para o programa Casa Verde Amarela. Ele pergunta o seguinte: vocês também operam giro de estoque para o programa Casa Verde Amarela? Existe diferença de taxa ou operação para o segmento econômico? Tá, essa operação de giro de estoque,
ela é para incorporação depois da entrega do empreendimento. Não sei se eu fui claro na apresentação, então isso é importante, Após a entrega do empreendimento, a gente opera sim, a gente opera tanto no setor econômico quanto no setor de mais alto padrão. E para ser sincero, eu pessoalmente, eu acho que essa operação de giro estoque, ela casa melhor no sistema econômico do que no sistema de alto padrão, porque como o que vai pagar a operação de volta vão ser justamente as vendas, no setor econômico a gente tem uma velocidade de vendas muito grande. Então, a gente normalmente consegue fazer proposta bem legal em relação a máximo de 60%, até a taxa mesmo, em operações na faixa econômica, justamente porque elas conseguem apresentar uma velocidade de vendas normalmente maiores. E falando em taxa, não. Como eu falei, normalmente a gente consegue colocar propostas até melhores em relação à taxa para esse segmento, pelo fato justamente os ativos serem vendidos com velocidade rápida. Isso ajudar muito a gente na análise de risco da operação, do que, de repente, empreendimentos que possam ter uma unidade muito cara e, com isso, a velocidade de vendas é muito devagar e isso, obviamente, acaba implicando no nosso modelo de negócio num risco um pouquinho maior aí de pagamento. Perfeito, Gene. Eu vou fazer a segunda e última pergunta. A gente tem mais, mas como eu mencionei anteriormente, eu vou deixar para a sessão, para alimentar o debate. A pergunta do Carlos Lessa é uma pergunta interessante. A Capitalis atua com financiamentos de energia solar fotovoltaica, atualmente muito empregada em empreendimentos imobiliários. Carlos, a gente não atua, a gente ainda não atua, nosso foco realmente é atender loteadoras, incorporadoras, em cima do recebível imobiliário que eles venham a ter, mas não é sinceramente, eu tenho acompanhado a evolução desse setor, é bem interessante. Eu não sei se a gente atenderia pela área do setor imobiliário da Capitalis, mas eu não duvido que logo a gente pode estar atendendo esse setor de energia como um todo, e o fotovoltaico, obviamente, inserido dentro dele, em outros setores que a gente atende dentro da Capitalis, que são N setores, além do setor imobiliário. Legal, Giane. Eu já vou liberando você. A gente tem pergunta aqui sobre a taxa de juros, como sempre. Tem pergunta sobre como vocês avaliam os riscos do Isaías e mais algumas dúvidas, mas eu já vou liberar você lá para a sessão. O Henrique vai te receber e, novamente, convidar para quem está nos acompanhando, cliquem ali no botãozinho Sessões e vão para a discussão de crédito imobiliário, que o bate-papo vai continuar lá e o Gabriel vai poder trazer mais informações e tirar todas as dúvidas sobre as operações que a Capitalis tem feito para o mercado imobiliário, para loteador, para incorporador e construtoras. Certo, Gênero? Já vou te liberando então, tá? Obrigado pela presença novamente, sempre um prazerzão receber vocês aí. Obrigado a você, Léo. Grande abraço.